Olá, queridos amigos, como é bom estarmos aqui de volta. Eu peço desculpas a vocês por não poder gravar o vídeo na semana passada. Eu só enviei o texto a todos os nossos amigos e conhecidos. Mas hoje estamos aqui no canal 10 Fernandópolis com vocês. E hoje é o 23º domingo do tempo comum. E nos é oferecido o Evangelho de Lucas, capítulo 14, 25 a 33 como reflexão. O grande tema da liturgia deste domingo é: somente é discípulo e discípula de Jesus quem é livre. Vou repetir. Somente é discípulo e discípula de Jesus quem é livre. Depois de ter depois de ter denunciado os laços de interesse, a famosa panelinha dos fariseus, formada por amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos, agora Jesus dissolve esses interesses. É o que nós vamos ler no Evangelho de hoje, repetindo, capítulo 14 de Lucas, versículos de 25 a 33. Comecemos lendo, e você vai ver aí na sua tela o texto, o versículo 25 do capítulo 14, que nos diz: grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, fecha aspas, Jesus começou a viagem para Jerusalém e é seguido por multidões numerosas. Por quê? Essas multidões estão convencidas de que Jesus é o Messias conquistador, que vai tomar o poder em Jerusalém. Então elas o seguem para compartilhar os despojos. Se ficarem perto dele, compartilharão seu poder e também todas as riquezas da conquista. Então Jesus, vendo essa incompreensão dessas multidões que o acompanham, para e estabelece 3 condições importantes que são válidas para sempre, porque são as condições para ser seu seguidor. Vamos vê-las a partir de agora. Lemos para vocês, e o texto aparecerá aí, do versículo 26 do capítulo 14. Se alguém vem a mim, mas não se desprende do pai, da mãe, da mulher e filhos, de irmãos e irmãs e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. A primeira condição é esta: se alguém vem a mim e não odeia, literalmente está escrito assim em grego, não odeia, é um hebraísmo, uma expressão hebraica, com o sentido de desapegar por completo, de imediato de alguma coisa. Quem então não odeia seu pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, isto é, sua própria existência, ele não pode ser meu discípulo. Jesus é taxativo. Então Jesus pede uma adesão que vá além dos laços familiares. Se houver um desses componentes, do pai à esposa, filhos, irmã, ou mesmo o próprio bem-estar, ou a própria existência, que possa ser um impedimento para seguir Jesus, ele pede para renunciar a isso. As 3 condições que estamos examinando agora são escolhas de liberdade e escolhas para a liberdade. Porque só se pode seguir Jesus se a pessoa for totalmente livre. Prossigamos. Versículo 27 do capítulo 14 de Lucas nos diz: quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. A segunda condição é carregar a sua cruz. Literalmente, o evangelista diz levantar sua cruz. Depois veremos o porquê. O evangelista não está falando em carregar a cruz para sempre, mas está apontando para um momento preciso, pontual, em que o condenado era punido com essa terrível tortura. Nesse momento, logo após a punição, o condenado tinha que levantar o eixo horizontal da cruz, pois o eixo vertical sempre ficava preso no local da execução. E tinha que dirigir-se para esse local carregando esse eixo vertical da cruz. Então não se carregava jamais a cruz inteira, seria impossível, era grande demais, pesada demais para uma pessoa, mas se carregava o eixo horizontal. Era um momento terrível, porque era um dever religioso, presta atenção nesse detalhe. Esse momento em que o condenado à crucificação estava carregando o eixo horizontal da cruz, ele passava por meio da multidão. E quem fosse parente, conhecido e amigo dele tinha por obrigação insultar e espancar aquele que seria crucificado. Vejam só vocês.
Desse modo, essa imagem de levantar a cruz significa aceitar o desprezo da sociedade. Mas não uma escolha negativa, mas de liberdade. Porque quando não nos importamos mais com nossa reputação, quando não estamos mais condicionados pelo que os outros podem pensar ou dizer sobre nós, nós finalmente estamos livres. Portanto, essas 3 escolhas que Jesus nos pede para fazer são escolhas, repito, de liberdade e para a liberdade. Agora vamos ler os versículos de 28 a 32 do mesmo capítulo 14 de Lucas, que dizem: Com efeito, quem de vós, se quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, porá o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou qual rei que, saindo à guerra contra outro, primeiro não se senta para calcular se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o rei que marcha contra ele com 20.000? Se vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Fecha aspas. Então, eis 2 exemplos em que faltam meios para se empreender alguma coisa. No primeiro, faltam materiais de construção para terminar a torre. No segundo, faltam soldados para enfrentar um outro rei inimigo. Esperaríamos que Jesus nos pedisse para aumentar esses meios, esses recursos, mas aqui está a escolha final, aquela que fará com que grande parte da multidão abandone Jesus. Eis a terceira e última condição que deve ser levada a sério. Nós a lemos agora no versículo 33 do capítulo 14, que diz assim: Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que tem, não poderá ser meu discípulo. Fecha aspas. As palavras de Jesus não podem ser selecionadas, as que nos convêm, as que gostamos e as que não gostamos. Todas as palavras de Jesus são palavras que comunicam vida. A última condição é esta: a renúncia de tudo o que se tem. Jesus sabe o que está no coração dos homens. E nós sabemos que as pessoas estão dispostas a aceitar a primeira condição, a de preferi-la aos laços familiares ou à própria vida. Jesus sabe até que as pessoas são capazes de levantar a cruz, aceitar o desprezo. Mas atenção para não tocar o interesse das pessoas. Não vai e toque em sua conveniência. Assim, a quem esperava, quem sabe, um conselho espiritual de Jesus para segui-lo, ele aqui pede muito prosaicamente e de maneira muito clara que todos nós renunciemos a todas as nossas posses. Senão, essa pessoa não pode ser meu discípulo de Jesus. Por que isso? Porque Jesus, e Lucas, o evangelista que o desenvolve mais que os outros, sabe que os bens materiais são bons, úteis, servem para se sentir bem e para criar bem-estar, mas chega-se a um certo limiar desses bens materiais. Quando a pessoa, antes de possuir estes bens, é possuída pelos mesmos. A prova é que a pessoa se torna incapaz de se livrar desses bens materiais quando ela é possuída por eles. A pessoa é incapaz de ser generosa. Então, para seguir Jesus, é preciso ser totalmente generoso. Para Jesus, só se possui o que se dá. O que é retido não é possuído, mas nos possui. Assim, para Jesus, a posse de bens é um impedimento. O resumo de tudo isso é que aqueles que confiam em suas próprias forças não podem contar e acolher o poder do Espírito Santo. Essa foi a meditação que nos concedeu Frei Alberto Madi, biblista italiano. Agora eu faço uma reflexão minha. E já começo com uma frase de um grande escritor francês do século XIX, Victor Hugo. Victor Hugo tem uma frase que sintetiza perfeitamente bem o que esse evangelho de hoje quer nos dizer. Diz Victor Hugo em um dos seus escritos: quem não é capaz de ser pobre, não é capaz de ser livre. Vou repetir a frase de Victor Hugo. Quem não é capaz de ser pobre, não é capaz de ser livre. É interessantíssimo como Jesus lida com as multidões que o acompanham
E o verbo usado para acompanhar Jesus é simporeomai. Simporeomai é estar do lado, é acompanhar alguém. Sem necessariamente o estarem seguindo. O verbo seguir em grego é outro, é akolutel. Então a multidão acompanha Jesus, mas não o segue, de fato. Acompanhar é estar junto. Seguir, no sentido evangélico do termo, é fazer-se discípulo, discípula, aluno, aluna, atento, atenta, obediente à palavra do Mestre, que é Jesus. É andar em seus passos. Isso significa seguir. É muito mais do que só acompanhar, como faz o povão, a multidão. Por isso, Jesus sente a necessidade de deixar claro de uma vez por todas as condições necessárias para ser discípulo dele. Afinal, ser discípulo de Jesus não é simplesmente aceitar umas tantas doutrinas e ideias, mas moldar toda a vida que temos segundo aquilo que ele nos propõe. Pois crer em Jesus Cristo não é crer em uma filosofia de vida, mas em uma pessoa. É deixar-se seduzir por essa pessoa e o modo como ela encarou a vida e a viveu. No entanto, a primeira exigência parece-nos absurda: odiar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida. Ora, aquilo que de mais humano existe entre nós é justamente a relação que temos com nossos pais, irmãos, irmãs, esposa, esposo e conosco mesmos. É isso que de mais humano nós temos. Até parece que Jesus está nos dizendo: para me amar, vocês têm que odiar, desprezar. E aqui ele usa o verbo grego miseo, que é odiar, desprezar, aquilo que é o mais humano. Até parece que Jesus está propondo isso. Assim, Deus e o humano parecem ser incompatíveis, irreconciliáveis. Mas não é desse modo que devemos compreender as palavras de Jesus no Santo Evangelho de hoje. Aqui eu me sirvo da sábia argumentação do teólogo espanhol José María Castillo, que nos diz, abre aspas, não nos resta outra solução do que aceitar estas duas convicções. Primeiro, Deus em Jesus se encarnou no humano, isto é, humanizou-se plenamente. Segundo, nós somos humanos, porém também levamos inscrita em nossa humanidade a desumanização. Por isso, nossas relações com os outros, incluídas as relações de parentesco, as familiares, são muitas vezes tão inumanas ou desumanas. Assim, o dilema levantado por Jesus não consiste em escolher entre o amor a Deus ou o ódio ao humano, mas, atenção, em escolher entre nossa humanidade desumanizada ou a humanidade plena que sempre encontramos em Jesus. A conclusão é óbvia, segundo Castillo. Somente pode ser seguidor de Jesus quem é plenamente humano e por isso supera e vence toda possível desumanização. Disso decorrem as outras duas exigências para ser seguidor, seguidora de Jesus Cristo, que é, segunda, levantar a cruz e a terceira, renunciar a todas as nossas posses. Se alguém pensa somente em si mesmo, em seu bem-estar, em seu prazer individual, em seus interesses, não deve se enganar. Tal pessoa não possui a liberdade interior, a coerência e responsabilidade para seguir Jesus e tomá-lo a sério. Por isso, uma pessoa assim não consegue levantar a cruz. Isto é, sujeitar-se à humilhação, ao desprezo, à má fama, ao abandono por causa do reino de Deus. Do mesmo modo, quem é por demais apegado, dependente e escravo de seus bens, daquilo que possui, não tem a liberdade necessária para ser um verdadeiro seguidor de Jesus e colaborador do reino de Deus. Pois o reino que Jesus quer implantar nesta terra não é deste mundo, como ele deixa claro no diálogo com Pilatos no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Ou seja, não é organizado e fundamentado nos valores, nos princípios deste mundo, que são egoísmo, ganância, competição, riqueza, fama, poder, ódio, vingança, etc. Portanto, que ninguém se engane. Para seguir Jesus de verdade, não podemos ser pessoas que evitam problemas, conflitos, riscos, punições e sofrimentos.
Anunciar, implantar e fazer prosperar o reino de Deus nesta terra tem um preço. Você, eu, nós estamos dispostos a pagá-lo? Medite bem. E agora, como oração conclusiva dessa nossa meditação do Santo Evangelho do domingo, eu proponho o Salmo 23 ou 22 da Bíblia. Este salmo, já bem conhecido, nos diz, e você vai ver o texto aí para rezar junto comigo na sua tela. O Senhor é meu pastor, nada me falta, em pastagens verdejantes faz-me deitar. Para águas repousantes me conduz e reconforta a minha alma. Por veredas de justiça me guia, por amor do seu nome. Mesmo se eu tiver de andar por um vale de sombra mortal, não temerei os males, porque estás comigo. O teu bordão e o teu cajado são eles que me confortam. Diante de mim preparas a mesa em frente dos que me afligem. Com óleo me unges a cabeça e meu cálice transborda. Pois a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Muito obrigado a você, querida amiga, querido amigo que nos acompanhou mais uma vez aqui pelo canal 10 de Fernandópolis. Que Deus lhe abençoe e que você tenha um final de semana maravilhoso, repleto de alegria e paz. Até a semana que vem, se Deus quiser.